Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira infinita? A cada passo mais rápido, cada esforço mais intenso, o destino parece se afastar na mesma proporção. Respiramos o ar rarefeito da exaustão enquanto perseguimos incansavelmente reconhecimento, conquistas, sucesso, aquela sensação fugaz de que finalmente chegamos. Mas chegamos onde e a que custo? Existe uma dor silenciosa em nós, buscadores incansáveis, que acreditamos que a próxima conquista, o próximo elogio, a próxima validação finalmente preencherá o vazio que sentimos. Como se tivéssemos que provar constantemente nosso valor, não apenas para os outros, mas principalmente para nós mesmos. As mãos estão sempre estendidas, alcançando, agarrando, tentando segurar algo que insiste em escorrer entre os dedos como areia fina. E se o segredo nunca esteve na força do aperto, mas na coragem de abrir as mãos? O que aconteceria se por um momento você parasse de correr? Se abandonasse a necessidade de controlar cada detalhe, cada resultado, cada resposta? O que emergiria desse espaço de rendição e confiança? Talvez o maior paradoxo da vida seja este. Aquilo que perseguimos com tanto desespero frequentemente só nos encontra quando paramos de perseguir. Quando finalmente soltamos as rédeas e permitimos que a vida flua através de nós, não contra nós. Vivemos em uma sociedade que valoriza o controle acima de quase tudo. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que o sucesso é proporcional ao esforço, que devemos planejar meticulosamente cada passo de nossas vidas, que precisamos conquistar, vencer, superar, sempre na velocidade máxima, sempre na direção que outros determinaram como correta. É como se existisse um ritmo externo, um compasso universal ao qual todos devem se sincronizar, ignorando a cadência única que pulsa dentro de cada um de nós. Mas observe a natureza por um momento. A semente não força seu caminho através do solo. Ela simplesmente responde à luz, à água, ao calor, desabrochando no tempo perfeito. O rio não luta para chegar ao oceano. Ele simplesmente segue o caminho de menor resistência, contornando obstáculos, fluindo continuamente. As estações não apressam sua chegada. Cada uma emerge quando o momento é propício, em perfeito alinhamento com o todo. Este é o convite que a vida constantemente nos faz: encontrar nosso ritmo autêntico e permitir que ele guie nossas ações, nossas escolhas, nossos caminhos. Não se trata de passividade ou de abandonar objetivos e sonhos. Trata-se de uma forma mais inteligente, mais orgânica de avançar. Uma que respeita nossa natureza essencial e honra o tempo natural das coisas. Quando nos desconectamos desse fluxo interno, começamos a perseguir conquistas vazias, relacionamentos forçados, carreiras que não ressoam com quem realmente somos. Tornamo-nos estrangeiros para nós mesmos, vivendo vidas que parecem emprestadas, usando máscaras que se tornam cada vez mais pesadas. O cansaço que sentimos não é apenas físico, é existencial. A exaustão de nadar constantemente contra a corrente de nossa própria natureza. A transformação começa quando paramos de lutar contra nós mesmos, quando reconhecemos que a rendição não é fraqueza, mas sabedoria. Quando compreendemos que confiar no fluxo da vida não significa perder o controle, mas encontrar uma forma mais profunda de direção, uma que emerge de dentro do nosso centro mais autêntico. Este é o paradoxo libertador. Ao soltar, recebemos. Ao parar de forçar, permitimos. Ao abandonar o controle obsessivo, descobrimos um poder mais sutil e mais verdadeiro. O poder de estar em harmonia com quem realmente somos e com o mundo ao nosso redor. O que significa realmente estar alinhado com nossa essência? É como encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito onde o esforço e o descanso se encontram, onde ação e receptividade dançam em harmonia.
É reconhecer que nossa verdadeira natureza não é algo a ser construído ou conquistado, mas descoberto e honrado. Como um rio que não precisa aprender a fluir. Ele simplesmente flui porque essa é sua natureza intrínseca. Observe como perseguimos incessantemente aquilo que acreditamos nos completar. O emprego perfeito, o relacionamento ideal, o reconhecimento público, o corpo desejado, a conta bancária abundante. Corremos atrás dessas conquistas como se nelas estivesse a chave para a nossa felicidade. Mas quantas vezes já não alcançamos exatamente o que desejávamos, apenas para descobrir que a plenitude esperada não veio junto? Quantas vezes já não forçamos portas apenas para encontrar salas vazias do outro lado? Essa busca externa frenética geralmente reflete uma desconexão interna profunda, quando não estamos em contato com quem realmente somos, com nossos valores essenciais, talentos naturais, propósito único, criamos substitutos. Buscamos fora o que só pode ser encontrado dentro. É como tentar saciar a sede bebendo água salgada. Quanto mais bebemos, mais sede temos. A autenticidade não é um destino, mas uma prática diária de escuta atenta. É a coragem de remover as camadas de condicionamento, expectativas externas e autoilusões para tocar o núcleo verdadeiro de quem somos. E esse processo exige vulnerabilidade, a disposição de encarar nossas sombras, medos e imperfeições. Pois é precisamente através dessas fissuras que nossa luz mais autêntica pode finalmente brilhar. Quando começamos a viver a partir desse centro verdadeiro, algo extraordinário acontece. Nossas ações ganham uma qualidade diferente. Não são mais movidas pelo medo de não ser suficiente ou pela necessidade desesperada de provar valor. São expressões genuínas de nossa essência, transbordamentos naturais de quem somos. E o mundo responde diferentemente a essa autenticidade. Pense nas estações do ano. O inverno não tenta ser verão. A primavera não se apressa para se tornar outono. Cada estação expressa plenamente sua natureza única, no tempo perfeito. Assim também é conosco. Quando honramos nossos ciclos naturais, nossos talentos inerentes, nossas verdadeiras inclinações, quando permitimos que nosso ser floresça em seu próprio ritmo, descobrimos uma forma de avançar que não depleta, mas energiza. A resistência que encontramos na vida muitas vezes não é um sinal para empurrar mais forte, mas um convite para mudar de direção ou ajustar nossa abordagem. Como a água que, ao encontrar uma pedra, não a confronta nem desiste de seu caminho ao oceano, simplesmente a contorna, encontrando novas rotas, novos caminhos. Há uma sabedoria profunda nessa flexibilidade, nessa capacidade de adaptar-se sem perder de vista o destino essencial. O alinhamento autêntico não elimina o esforço da equação, mas transforma sua qualidade. Não é mais o esforço tenso, contraído, que surge do medo e da carência. É um esforço fluido, expansivo, que emerge da abundância interior e da clareza de propósito. É a diferença entre remar contra a corrente e navegar com o vento a favor. Ainda exige ação de nossa parte, mas agora essa ação é amplificada pela própria força da vida. Falar sobre rendição e confiança é simples quando tudo flui bem em nossas vidas. Mas o que acontece quando enfrentamos perdas devastadoras? Quando portas se fecham repetidamente, quando o silêncio parece ser a única resposta às nossas orações mais sinceras. Como manter a fé no timing da vida quando cada dia que passa parece nos afastar ainda mais dos nossos sonhos? Há uma dor peculiar em esperar pelo que parece nunca chegar. O emprego que outros conseguem facilmente, mas que para nós permanece fora de alcance. O relacionamento que vemos florescer na vida alheia, enquanto nosso coração continua solitário. O reconhecimento que parece encontrar todos ao nosso redor, menos nós.
Nesses momentos, a tentação de forçar resultados, de manipular circunstâncias, de acelerar processos, torna-se quase irresistível. O que raramente consideramos é que esses períodos de aparente estagnação podem ser os mais transformadores de nossas vidas. Como o casulo que parece completamente imóvel por fora, mas dentro do qual uma metamorfose profunda está ocorrendo. Como o campo coberto de neve no inverno, aparentemente estéril, mas onde, invisível aos olhos, sementes estão sendo preparadas para a explosão da primavera. A verdadeira resiliência não está em resistir teimosamente às tempestades da vida, mas em aprender a dançar na chuva. Está na capacidade de permanecer aberto e receptivo, mesmo quando tudo em nós quer se fechar e proteger. Está na coragem de continuar plantando sementes sem garantias de colheita, de continuar amando sem certeza de reciprocidade, de continuar criando sem promessa de reconhecimento. Talvez o maior desafio nessa jornada seja desaprender a equação tóxica que nos foi ensinada, que nosso valor está diretamente ligado às nossas conquistas, que somos o que produzimos, que merecemos amor apenas quando atingimos certos marcos. Essa mentalidade transforma a vida em uma constante prova de valor, um exame interminável para o qual nunca nos sentimos suficientemente preparados. Quando finalmente compreendemos que nosso valor é inerente, que não precisa ser provado, apenas expressado, algo profundo se liberta dentro de nós. As rejeições não mais definem quem somos. Os atrasos não mais parecem punições. Os desvios no caminho não mais parecem erros trágicos. Começamos a ver que talvez a vida não esteja nos negando o que desejamos, mas nos preparando para recebê-lo. Ou talvez nos direcionando para algo ainda mais alinhado com quem realmente somos. Os maiores mestres espirituais de todas as tradições sempre ensinaram que as maiores bênçãos frequentemente vêm disfarçadas de perdas. O emprego perdido que abriu espaço para a verdadeira vocação. O relacionamento que terminou para que pudéssemos encontrar um amor mais profundo. A doença que nos forçou a reavaliar completamente nossas prioridades. Não são apenas clichês consoladores, são verdades vividas por incontáveis pessoas ao longo da história humana. Mas para acessar essas bênçãos, precisamos estar dispostos a soltar. Soltar não apenas o que perdemos, mas também nossas ideias rígidas sobre como a vida deveria ser. Soltar o cronograma que impusemos ao universo. Soltar a necessidade de entender tudo antes de confiar. Essa é talvez a parte mais difícil da jornada, esse ponto de rendição, onde admitimos que nossa visão é limitada, que não podemos controlar todos os fatores, que talvez exista uma inteligência maior operando em nossa vida. Esta não é uma rendição passiva ou resignada. É uma rendição ativa, consciente, um ato de coragem que diz: não sei como tudo se resolverá, mas confio que há um caminho se abrindo à minha frente, mesmo que eu não possa vê-lo completamente agora. Existe um momento na jornada de todo buscador, um momento sutil, quase imperceptível, em que algo fundamental muda. Não é um acontecimento externo dramático, é uma mudança interna, uma alteração na maneira como nos relacionamos com a vida. É como se uma chave girasse silenciosamente dentro de nós, abrindo uma porta que nem sabíamos estar trancada. A transformação começa quando paramos de lutar contra a nossa própria natureza. Quando deixamos de tentar ser versões melhoradas do que os outros esperam de nós e começamos a honrar quem realmente somos. É como voltar para casa depois de uma longa jornada em terras estranhas. Aquela sensação inconfundível de pertencimento, de finalmente poder respirar profundamente e descansar em nossa própria pele. Nesse estado de alinhamento autêntico, notamos como sincronicidades começam a se manifestar em nossa vida.
Encontros acidentais com pessoas que trazem exatamente a mensagem que precisávamos ouvir. Livros que caem em nossas mãos no momento perfeito. Oportunidades que surgem precisamente quando estamos prontos para elas. Nem antes, quando não saberíamos aproveitá-las, nem depois, quando já teriam perdido seu propósito. O mundo externo começa a refletir nossa harmonia interna. Não que desafios deixem de existir, eles continuam sendo parte integral da experiência humana. Mas nossa relação com eles muda completamente. Não os vemos mais como obstáculos a serem eliminados a todo custo, mas como professores que trazem exatamente as lições que precisamos para a nossa evolução. Não os enfrentamos mais com resistência e ressentimento, mas com curiosidade e abertura. Há uma clareza que emerge desse alinhamento, uma capacidade de discernir o que realmente importa. As decisões que antes pareciam tão complicadas, agora se tornam evidentes. Não porque temos todas as respostas, mas porque aprendemos a escutar nossa bússola interna. Sabemos intuitivamente quando algo ressoa com nossa verdade e quando é apenas um desvio que nos afastaria de nosso caminho essencial. Talvez o sinal mais revelador dessa transformação seja a paz que começamos a sentir mesmo em meio ao caos aparente. Uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas estarem perfeitas, mas que emana de uma fonte mais profunda. É como estar no olho do furacão. Tudo pode estar girando violentamente ao redor, mas há um centro de quietude absoluta onde podemos habitar. Essa paz não é escapismo ou negação da realidade. Pelo contrário, é uma aceitação profunda do que é, combinada com uma confiança inabalável no que pode ser. É a compreensão visceral de que não estamos sozinhos nesta jornada, que somos parte de um tecido maior, de uma inteligência mais vasta que está sempre nos guiando, mesmo quando não percebemos. E então, descobrimos a liberdade paradoxal, que vem de soltar o controle. Quanto mais nos rendemos ao fluxo natural da vida, mais capacidade temos de moldar nossa experiência de maneira significativa. Quanto menos nos agarramos desesperadamente aos resultados específicos, mais abertos ficamos para possibilidades que nem sequer poderíamos imaginar. É como aprender a surfar em vez de lutar contra as ondas. Usamos a própria força da água para nos mover na direção desejada. Esta é a verdadeira alquimia da transformação. Não mudamos apenas o que fazemos, mas quem somos ao fazer. Não buscamos apenas diferentes circunstâncias externas, mas uma forma diferente de habitar as circunstâncias que temos. E, paradoxalmente, é essa mudança interna que acaba criando as condições para que a realidade externa se reconfigure em alinhamento com nossa essência mais verdadeira. O que realmente queremos quando desejamos algo? Esta pergunta aparentemente simples pode nos levar a descobertas profundas quando a exploramos honestamente. Pois frequentemente o que buscamos não é o objeto do desejo em si, mas o que acreditamos que ele nos trará. Um sentimento, um estado de ser, uma forma de nos relacionarmos conosco mesmos e com o mundo. Existe uma diferença fundamental entre os desejos que nascem do ego e aqueles que emergem da alma. Os primeiros são alimentados pela carência, pela comparação, pela necessidade de preencher vazios. São reativos, moldados por expectativas externas e pelo medo de não sermos suficientes. Já os desejos da alma surgem de um lugar de plenitude, de conexão com nossa essência. São expressões naturais de quem somos, não tentativas de nos tornarmos alguém diferente. O propósito nesse sentido mais profundo não é algo que inventamos ou adquirimos. É algo que descobrimos, que reconhecemos, como quem encontra uma melodia que sempre esteve tocando suavemente em segundo plano, mas que só agora conseguimos ouvir com clareza. Está inscrito em nossas inclinações naturais, naquilo que nos traz alegria genuína, nas atividades que nos fazem perder a noção do tempo.
Quando vivemos alinhados com esse propósito essencial, a maneira como nos relacionamos com os resultados muda radicalmente. Não estamos mais tão fixados em marcos específicos ou em como as coisas deveriam se manifestar. Há uma abertura, uma flexibilidade que permite que a vida nos surpreenda. Pode ser que o que recebemos não seja exatamente o que imaginávamos. Frequentemente é algo muito melhor, muito mais alinhado com quem realmente somos. Pense em quantas vezes já agradecemos por orações não atendidas, por portas que se fecharam, por caminhos que foram bloqueados. No momento, essas experiências podem parecer decepções devastadoras, mas com o tempo e a perspectiva, reconhecemos que foram precisamente esses nãos que nos levaram aos sims mais importantes de nossas vidas. Como se houvesse uma inteligência maior operando, uma que enxerga além de nossas limitadas perspectivas. Esta compreensão não é resignação ou passividade. Pelo contrário, é uma forma mais elevada de cocriação com a vida. Continuamos a estabelecer intenções, a dar passos concretos em direção ao que desejamos manifestar. Mas fazemos isso com mãos abertas, não com punhos fechados. Há um equilíbrio delicado entre ação direcionada e receptividade aberta, entre criar e permitir, entre moldar e ser moldado. O verdadeiro poder não está em controlar cada detalhe do processo, mas em manter-se fiel à visão essencial enquanto permanecemos abertos quanto aos meios pelos quais ela se manifestará. É como o artista que tem uma ideia inicial clara, mas que permite que a obra evolua organicamente durante o processo criativo, respondendo ao que emerge, colaborando com o material em vez de simplesmente impor sua vontade sobre ele. Quando operamos a partir desse lugar de autenticidade e confiança, descobrimos que o que é verdadeiramente nosso não pode nos ser negado. Não porque temos algum tipo de garantia cósmica, mas porque o que ressoa com nossa essência mais profunda eventualmente encontra seu caminho até nós, ou nós até ele, através de uma espécie de magnetismo natural. É como se a vida estivesse constantemente tentando nos guiar de volta para nosso caminho mais verdadeiro, mesmo quando insistimos em tomar desvios. E talvez a descoberta mais libertadora seja esta: o propósito não é algo a ser alcançado no futuro, mas algo a ser vivido no presente. Não é uma linha de chegada distante, mas uma forma de caminhar o caminho. Quando nos alinhamos com nossa natureza essencial e permitimos que ela se expresse livremente através de nós, cada momento se torna uma manifestação de propósito, independentemente do que estejamos fazendo. O extraordinário não está apenas nos grandes marcos, mas na presença plena com que habitamos o ordinário. Voltemos à pergunta com que começamos. E se o segredo nunca esteve na força do aperto, mas na coragem de abrir as mãos? A jornada que percorremos juntos não é apenas uma reflexão filosófica, é um convite para uma forma radicalmente diferente de viver. Uma forma que honra o ritmo natural da vida, que reconhece a sabedoria inerente aos processos orgânicos de crescimento e transformação. Uma forma que abraça tanto a ação quanto a rendição, tanto o esforço quanto o descanso, encontrando o ponto de equilíbrio onde essas aparentes polaridades se encontram e dançam juntas. Talvez a maior ironia seja que aquilo que perseguimos com tanto desespero, paz interior, propósito, conexão, sentido, só se torna verdadeiramente disponível quando paramos de perseguir. Quando abandonamos a busca frenética por validação externa e voltamos nossa atenção para dentro, para o solo fértil de nosso próprio ser, onde todas as sementes de realização já estão plantadas, esperando apenas as condições adequadas para florescer. Viver autenticamente não significa que nunca mais enfrentaremos desafios ou que todas as portas magicamente se abrirão diante de nós. Significa que enfrentaremos esses desafios a partir de um lugar de integridade e presença.
Significa que reconheceremos que algumas portas precisam permanecer fechadas para que possamos encontrar as que estão destinadas a se abrir para nós. Significa confiar que, mesmo nos momentos de maior escuridão, estamos sendo guiados, preparados, transformados. O que é verdadeiramente seu encontrará você. Não por algum tipo de magia passiva, mas através de uma dança sutil entre sua autenticidade e a receptividade do universo. Quando você expressa sua essência mais verdadeira, sem desculpas e sem diluições, cria uma assinatura energética única que atrai experiências, pessoas e oportunidades que ressoam com essa frequência específica, como um diapasão que, ao vibrar em sua nota particular, faz com que todos os outros diapasões calibrados na mesma frequência comecem a vibrar em resposta, mesmo à distância. Esta é a promessa mais profunda do alinhamento, que ao vivermos em harmonia com nossa natureza essencial, participamos de uma forma mais elevada de cocriação. Não lutamos contra a corrente da vida, mas fluímos com ela, permitindo que ela nos carregue a lugares que nossa limitada imaginação talvez nunca pudesse conceber. Não tentamos forçar o que não está pronto para nascer, nem retemos o que está pronto para morrer. Honramos os ciclos naturais de começo e fim, de expansão e contração, sabendo que cada fase tem sua própria beleza e propósito. E então, gradualmente, a ansiedade de tentar controlar cada detalhe dá lugar à paz de saber que você está exatamente onde precisa estar. A necessidade desesperada de provar seu valor dá lugar à certeza tranquila de seu valor inerente. O medo de perder ou de não receber o suficiente dá lugar à confiança na abundância natural da vida. Então, solte. Não como quem desiste, mas como quem confia. Não como quem abandona seus sonhos, mas como quem os entrega a uma inteligência maior que a sua. Abra as mãos e veja o que a vida coloca nelas. Respire fundo e sinta como seu corpo já sabe o ritmo certo, se você apenas se permitir escutá-lo. Olhe para trás e perceba como os maiores presentes muitas vezes vieram disfarçados, como as maiores bênçãos frequentemente surgiram dos lugares mais inesperados. O que é seu virá até você. E quando vier, você reconhecerá, não com a mente, mas com o coração, porque terá o gosto indiscutível da verdade, a sensação inconfundível de retorno ao lar. E você saberá, com uma certeza que transcende a lógica, que este momento sempre foi seu destino. Não porque estava predeterminado por alguma força externa, mas porque está em perfeito alinhamento com quem você realmente é.